Vamos hoje falar da Parashá da nossa semana, Parashá Shemini. Tem alguns assuntos muito importantes, entre eles é uma grande tragédia que se abateu sobre o povo judeu e a gente vai ver qual é a forma correta que a gente deve reagir diante de uma dificuldade, diante de um sofrimento. Bezrat Hashem, vamos falar um pouquinho também da inauguração do Mishkan, vamos falar um pouquinho sobre as leis de Kashrut, todas as leis alimentares de Am Israel, e tem muita coisa para a gente trazer, Bezrat Hashem, para a nossa vida, para o nosso comportamento da Parashá dessa semana. Conforme o nome da Parashá, Shmini significa literalmente o oitavo, esse era o oitavo dia de inauguração do Mishkan. O que quer dizer o oitavo dia de inauguração? Durante os 7 primeiros dias, desde que o Mishkan ficou pronto e ele foi levado para Moshe Rabbeinu, a verdade é que os construtores do Mishkan, eles tentaram montar o Mishkan, mas não conseguiram. O Mishkan era muito pesado, eles não conseguiam levantar as peças, as partes do Mishkan, e tudo isso, na verdade, foi intencional. Deus não queria que ninguém levantasse o Mishkan, ele queria deixar esse grande mérito para Moshe Rabbeinu, porque, afinal de contas, Moshe ele não tinha participado ativamente, por mais que, óbvio, que ele ficou na supervisão, que ele estava acompanhando cada um dos serviços da construção do Mishkan, mas como ele não tinha colocado a mão na massa e ele estava chateado por causa disso, não é a mesma coisa a gente só ficar assistindo de fora e a gente participar de alguma coisa que envolve santidade. Então, Moshe estava chateado e Deus falou para ele, não fica chateado, você vai ficar agora com uma parte muito importante. Então, ninguém conseguiu montar esse Mishkan, ele foi levado até Moshe Rabbeinu, Moshe também não conseguiu. Deus falou para ele, Moshe, levanta o que você conseguir, e o resto deixa que eu vou fazer. Moshe fez a parte dele e Deus fez um grande milagre, e está escrito que a montagem foi feita por Moshe Rabbeinu, mesmo que foi um grande milagre, como ele fez tudo o que ele podia fazer, ele fez a parte dele, ele deu o melhor que ele tinha para dar, então Deus considerou como se ele tivesse construído o Mishkan, ele que levantou o Mishkan. Então, por 7 dias seguidos, Moshe Rabbeinu, ele levantou o Mishkan, ele fez os serviços e ele desmontou o Mishkan. Quando chegou no 8º dia, por que justamente o 8º? A gente falou um pouquinho sobre isso, quando a gente falou dos Sfirat HaOmer, né? Que a semana, o número 7, ele representa o mundo material, e o número 8 representa o transcendental. A gente até associou com o Brit Milá. O Brit Milá é justamente no 8º dia para representar esse potencial transcendental do ser humano, da gente conseguir se conectar com Deus de uma maneira completamente acima das regras da natureza. E no 8º dia, finalmente, Moshe, pela última vez, ele levantou o Mishkan, e agora quem vai começar a fazer os serviços vão ser os Kohanim. Então vai ter aqui uma cerimônia de inauguração do Mishkan e de consagração dos Kohanim. Então os Kohanim vão ser consagrados para, a partir de agora, eles vão assumir os serviços do Mishkan. Escutei uma explicação maravilhosa. Entre os serviços de inauguração do Mishkan, tinham vários tipos de korbanot. Por exemplo, um dos korbanot era a oferenda de uma cabra, o outro korban era a oferenda de um bezerro, e os nossos sábios falam por que justamente esses animais, entre outros que foram oferecidos, entre outros serviços de inauguração do Mishkan. Então, os nossos sábios falam que isso veio para consertar, em especial a cabra e o bezerro vieram consertar 2 grandes erros do povo judeu. O erro da venda do Yosef. O que tem a ver a venda do Yosef com a cabra? Quando os irmãos, eles decidiram que eles queriam matar o Yosef, depois eles jogaram no poço e finalmente eles acabaram vendendo o Yosef. Eles pensaram, o que a gente vai contar em casa? Porque
o Yaakov tinha mandado o Yosef para trazer notícias e, de repente, o Yosef vai desaparecer e o pai vai desconfiar dos irmãos, com certeza já tinha uma animosidade, o Yaakov sabia que o relacionamento não era bom entre os irmãos e o Yosef, então eles tiveram uma ideia, eles tiraram aquela túnica do Yosef, que na verdade era o que mais estava causando realmente nos irmãos, aquele sentimento de inveja, de ciúmes, e eles rasgaram toda essa túnica e eles mergulharam no sangue de uma cabra. Então agora vocês vão oferecer essa cabra e essa oferenda vai vir para lechaper, vai vir para consertar, vai vir para limpar o erro da venda do Yosef. E o bezerro, obviamente, o bezerro é mais fácil a gente entender, isso vem para lechaper, isso vem para limpar o terrível erro do bezerro de ouro. Óbvio, a gente já explicou na Parashá, que a gente falou da construção do bezerro de ouro, Parashá Kitissá, a gente explicou bastante que, na verdade, não foi uma idolatria, pouquíssimas pessoas realmente chegaram no nível de fazer idolatria, mas colocaram um intermediário, Deus não pediu nenhum intermediário. Toda vez que a gente quer inventar moda, que a gente quer fazer coisas que Deus não pediu, aqui de novo na Parashá a gente vai ver que isso vai acontecer e o final vai ser novamente trágico. A gente faz o que Hashem pediu, o que Hashem não pediu, não seja mais raham, não tenta ser mais sábio do que Deus, nunca deu certo na história, não é agora que vai dar certo. Se Deus falou que tentar fazer alguma coisa vai dar errado, vai dar errado. Não é, a gente não pode se achar mais sábios do que o Criador do mundo. Então, o povo, infelizmente, tropeçou, eles fizeram aquele bezerro de ouro e agora é o momento da capará, agora é o momento da limpeza espiritual, a gente trazer um bezerro para limpar o erro do bezerro de ouro. O bezerro de ouro é muito fácil de entender que esse é o momento ideal para limpar. Eles acabaram, infelizmente, quando eles saíram do Egito, eles receberam a Torá, logo depois eles fizeram o bezerro de ouro, quase foram destruídos, e aquela mesma geração, eles têm agora a oportunidade de consertar o erro deles. Então dá para entender por que tem que trazer um bezerro, porque essa geração que errou, eles vão consertar o erro do bezerro de ouro. Mas a grande pergunta é, o erro do Yosef já aconteceu há muitos anos, quer dizer, os irmãos do Yosef, é antes da escravidão egípcia, é antes da saída do Egito, já passaram muitos anos, muitas gerações. Essa geração agora do Mishkan não tem nada a ver com o erro do Yosef, dos irmãos, de terem vendido o Yosef. Então, por que esse foi considerado por Hashem o momento correto, o momento propício para fazer o conserto do erro dos irmãos em relação ao Yosef? Olha que incrível a resposta, uma das respostas que eu escutei. A venda do Yosef, ela foi causada, estamos falando, isso tem que estar muito claro. Já comentei uma vez de um livro para crianças, um livro judaico, entre aspas, teoricamente um livro kasher, e que é um livro de histórias da Torá para crianças, e vai passando em cada parashá, explicando com desenhos, com histórias. O desenho da venda do Yosef mostra os irmãos do Yosef com cara de bandido. Deus nos livre, a gente tem qualquer dúvida da retidão dos irmãos do Yosef, eram tzadikim, foram os fundadores, cada um de uma das tribos de Israel, eram pessoas malachim, eram anjos comparados com a gente. Então não tem, Deus nos livre, a gente ter nenhum questionamento, mas eles cometeram, como a gente sempre explica, os erros dos grandes. É um erro, uma fagulha, um fio de cabelo, mas que a Torá coloca no microscópio eletrônico para a gente entender o erro deles. O erro dos irmãos do Yosef foi um erro motivado pela inveja. 3 coisas tiram o homem do mundo: a quiná, a tavá e o kavod. A quiná, a inveja, infelizmente, afasta o ser humano da retidão de viver da maneira correta. Os irmãos do Yosef, por essa pequena inveja, esses ciúmes que eles estavam, que o Yosef
é o filho preferido do pai. O Yosef, ele ganhou um manto, ele ganhou uma roupa especial do pai. Os irmãos estão incomodados, porque se o Yosef ele é especial, quer dizer que eles são menos especiais. Então, o Yosef, ele começou a ser odiado pelos irmãos, pensaram inclusive em matar o Yosef. Baruch Hashem, eles acabaram, óbvio, a vontade de Hashem sempre se cumpre. O Reuven quis salvar o Yosef, deu a ideia de jogar no poço, e quando o Reuven não estava, os irmãos venderam ele como escravo, e tudo isso, obviamente, de acordo com a vontade de Hashem, para que o povo judeu começasse o exílio lá no Egito, para culminar com a entrega da Torá no Har Sinai. Mas o ponto todo é que tudo começou pela inveja. Por quê? Porque o Yosef, ele começou a receber muita atenção do pai, recebeu mais Torá do pai do que os outros irmãos, recebeu uma roupa do pai que os outros irmãos não receberam, e eles começaram a ter inveja. O que os irmãos não entenderam? Que todos eles são importantes, todos eles são especiais, mas o Yaakov Avinu, no seu nível de profecia, ele já tinha entendido que o Yosef vai ter uma participação especial na formação do povo judeu, e ele está preparando o Yosef para todos os testes dificílimos que ele vai ter na casa do Potifar, com a esposa do Potifar, e depois como o vice-rei do Egito. Não é um teste fácil para alguém ter tanto poder, uma pessoa muito bonita, com muita honra, e ele conseguiu se manter uma pessoa completamente íntegra. O Yaakov Avinu, ele já estava preparando o Yosef para esse papel de destaque. 2 filhos realmente tiveram papel de mais destaque: o Yehudá, que foi o responsável pela transmissão da Torá para as futuras gerações, e o Yosef, da parte material, que manteve materialmente o povo judeu durante a época que eles estavam na seca, quando eles tiveram que ir para o Egito. Então, o que acontece? Os irmãos não entenderam que ninguém é melhor do que ninguém. Existem atribuições diferentes, existem missões diferentes na vida. E agora está para acontecer o mesmo erro. Por quê? Porque tem uma parte do povo judeu, um pequeno grupo chamado Koanim, agora eles vão ser consagrados, eles vão ter uma roupa especial, eles vão ter um cargo especial, eles vão ter 24 matanot keuná, 24 presentes exclusivos. Uau, isso vai gerar inveja, isso vai gerar ciúmes, a não ser que o povo judeu aprendeu com a lição. Aprende que cada um tem um Cohen, ele não é melhor que um Levi, ele não é melhor que um Israel. Homens não são melhores que as mulheres, mulheres não são melhores que os homens. Agora está na moda o empoderamento, e o empoderamento desse grupo e daquele grupo, como se todo mundo está por baixo. Deus nos livre, a Torá mostra para a gente, todo ser humano é igual, todo ser humano tem o seu papel aqui no mundo, não tem ninguém que é melhor do que ninguém. Óbvio, não é que todo mundo vai ter um papel de destaque como uma peça de teatro. A peça de teatro, cada ator que está lá, ele é importante, ele é fundamental. Mas tem o ator principal e tem o ator coadjuvante, faz parte. Então, no mundo tem a mesma coisa, tem os atores que eles vão aparecer mais na cena, tem os atores que vão aparecer menos na cena, mas todos são igualmente importantes para a peça dar certo. Então agora Deus ele está preocupado que os Koanim eles vão começar a estar agora sob os holofotes, e vai de novo ter a inveja, vão começar de novo a se sentir mal. Por que esse grupo está sendo tão valorizado? Por que eles têm presentes que a gente não tem? Por isso Deus ele está preparando o povo. Vocês vão trazer agora o Corban para consertar o erro dos irmãos do Yosef. E esse erro não é só dos irmãos do Yosef, é de todas as gerações. Então vamos tentar consertar isso para não tropeçar de novo nesse mesmo erro que levou a tragédias, a grandes erros dentro da história. A inveja tem muitas histórias na Torá, começando por Caim e Hevel, primeiro assassinato da Torá, passando por Korah, que fez uma rebelião contra Moshe Rabbeinu, com 200 e poucos mortos, e mortos de uma maneira trágica,
a Torá ela está repleta de histórias de tragédias causadas justamente pela inveja. Se a gente não conseguir consertar isso, infelizmente as tragédias elas vão só continuar. Então assim começa a inauguração do Mishkan com lições espirituais importantes para todo o Am Israel. E olha que incrível, está escrito que terminou todos os serviços que o Cohen Gadol, primeiro Cohen Gadol do povo judeu, ninguém menos do que Aaron, o grande tzadik, irmão de Moshe Rabbeinu, que era um dos grandes líderes do povo desde o Egito, desde a época da escravidão. O Aaron, ele já era um dos grandes líderes do povo judeu, já era uma pessoa muito especial. Ele era tão especial que quando Deus se revelou para Moshe e falou: Moshe, você vai ser o líder. Moshe não queria aceitar de jeito nenhum. Falou: Deus, como eu vou ser líder se tem no mundo alguém como o Aaron? Ele tem que ser o líder e não eu. E por 7 dias ele tentou convencer Deus que o Aaron era a pessoa correta para ser o líder. E a verdade, o Aaron foi um grande líder espiritual, foi o primeiro Cohen Gadol. Ele fez os serviços, ele começou a fazer as oferendas e Deus ele tinha avisado que a presença dele vai vir aqui para o mundo. A gente vai viver com muito mais kedushá agora, com muito mais santidade, porque a gente está construindo uma casa para Hashem. Olha que incrível! Deus, óbvio, Deus ele está no mundo inteiro. Lá chama Aretz Umlood, Deus é a terra e tudo que está aqui, Deus está em todos os lugares, mas é como se a gente tem agora uma residência fixa de Deus aqui no mundo. Esse era o papel do templo móvel, de trazer a Shekhinah, de trazer a presença para mais perto da gente. O que aconteceu? Quando o Aaron terminou os serviços, não aconteceu nada. Era para a presença de Deus, que era representado por aquelas nuvens que repousavam sobre o Mishkan, e não aconteceu nada. Então, normalmente, o que a gente faz? Quando alguma coisa não dá certo, Baruch Hashem, a gente tem um mecanismo incrível de procurar em quem a gente vai botar culpa. Se o país não está dando certo, a gente vai procurar os culpados. Se a empresa não dá certo, a gente vai procurar os culpados. Tem aquela famosa história de uma empresa que estava indo muito mal. E o que acontecia o dia inteiro dentro da empresa? O pessoal de vendas botava a culpa no marketing, o marketing botava a culpa na produção, a produção colocava a culpa na gerência, a gerência colocava a culpa no pessoal da limpeza, o tempo inteiro, um apontando quem é o culpado na queda das vendas, nas dificuldades, até que um dia os trabalhadores chegam na empresa e tem um aviso: hoje morreu o responsável pelos problemas da empresa. O velório está sendo na quadra aqui da empresa, então todo mundo está convidado a dar seu último adeus para o responsável por todos os problemas da empresa. E todo mundo fez uma grande fila e passava, tinha um caixão aberto, todo mundo olhava para dentro do caixão, ficava branco e continuava. O que tinha naquele caixão? Um espelho. Esse é o verdadeiro responsável pelos problemas. Cada um de nós, enquanto a gente está querendo procurar o culpado é esse, o culpado é aquele, a gente não vai resolver nada. A partir do momento que a gente assumir a responsabilidade, o que eu posso fazer para resolver o problema, aí sim a gente vai ter começado, pelo menos, a resolver os problemas. O Aaron Cohen, ele podia muito bem, ele sabe que esse bezerro que ele está oferecendo é para consertar o erro do bezerro de ouro. A coisa mais fácil que ele podia ter feito é chamar Moshe Rabbeinu e falar: Moshe, está vendo? Esse povo é um povo pecador, eles fizeram bezerro de ouro e agora Deus não está querendo aceitar as nossas oferendas, por isso que a presença dele não veio. Assim ele podia ter feito e fazia sentido ele falar isso, mas não foi isso que ele falou. O Midrash fala que o Aaron chamou Moshe, falou: Moshe, você está me envergonhando em público, por que você me escolheu como Cohen Gadol? Eu sabia que eu não podia ter esse cargo, eu participei também no Reta Egel, então por isso é por minha causa que Deus não está vindo, a presença dele não está vindo.
Você agora me envergonhou em público, me colocando num cargo que eu não podia ter ocupado, eu não mereço isso. Uau, peraí, Aaron, ele fez o bezerro de ouro? Ele fez o bezerro de ouro, mas ele fez Lechem Shamayim, ele queria ganhar tempo, na verdade o bezerro, ele jogou o ouro no fogo e o bezerro saiu pronto, ele fez tudo Lechem Shamayim, o povo errou de verdade, ele fez tudo para ganhar tempo, para conseguir fazer Moshe Rabbeinu chegar. Ele é o culpado de tudo. Assim vive um gadol, uma pessoa grande. Ele não procura a culpa nos outros. Ele procura a responsabilidade dele, o que ele pode fazer, o que ele pode mudar. Ele vai enxergar nos seus atos o que pode ser consertado. É assim que Aaron ensina para a gente que um Yehudi, ele deve enfrentar uma dificuldade, uma adversidade. Pensa o que você pode mudar. É óbvio, todo mundo tem seus erros, tem os seus defeitos. Começa consertando os seus próprios defeitos e não querendo consertar os defeitos das outras pessoas. Depois disso, começa a inauguração e, infelizmente, a inauguração do Mishkan, ela foi marcada, imagina um dia de alegria, imagina como está se sentindo a esposa de Aaron Cohen. Uau, o meu marido, ele é o Cohen Gadol, os meus filhos, eles são os Kohanim, que dia de festa, ela vê o marido e os filhos vestidos com aquelas roupas, a roupa do Cohen Gadol, uma roupa de muita honra, com fios de ouro, e as roupas dos filhos, todos eles escolhidos para fazer os serviços. Então, imagina o orgulho, a alegria que a esposa do Aaron, ela estava sentindo, mas, infelizmente, aconteceu uma grande tragédia. A Torá fala explicitamente que os dois filhos de Aaron, eles trouxeram uma oferenda, eles trouxeram um incenso que Deus não tinha pedido, esse incenso, e imediatamente veio um fogo dos céus, entrou pelo nariz deles e queimou eles por dentro. Por fora, eles estavam intactos, mas esse fogo queimou eles por dentro e eles morreram imediatamente. Imagina o povo, o que o povo sentiu naquele momento de alegria, naquele momento de festa. Infelizmente, aquele momento ele foi manchado pela morte dos dois filhos de Arão. Aqui o que mais chama atenção é que Moshe, ele tentou consolar, ele foi trazer um consolo para o Arão. Ele virou para o Arão. Qual que é o consolo de Moshe? Arão, Deus já tinha me avisado, desde o Har Sinai, quando eu recebi a Torá no Har Sinai, Hashem já tinha me avisado que a morte de dois tzadikim muito grandes, eles iam santificar o nome de Deus. Ia ter um grande Kiddush Hashem, uma grande santificação do nome de Deus, através da morte de dois grandes tzadikim. Eu achei que Deus estava falando de mim e de você, mas agora eu estou vendo que os teus filhos, eles são maiores do que eu e você. A reação do Arão, está escrito que Vaidom Arão. Arão, ele silenciou. O Arão, ele não abriu a boca, o Arão não falou nada. O que a gente poderia entender essa atitude do Arão Cohen? A gente podia entender que ele está em estado de choque. Ele vê o que aconteceu diante dele, nesse momento tão incrível, os dois filhos morrerem com fogo celestial, e parece a priori que eles não fizeram nada tão grave, eles estão trazendo um incenso para Deus, não é uma idolatria, não é nada de errado, é um incenso para oferecer para Hashem, e de repente os filhos dele morrem, não dá para entender por que Deus fez isso. Vai Arão, talvez o Arão ficou em silêncio porque ele está em estado de choque. Mas como continua a Torá, Deus, ele ensina através do Arão Cohen uma nova lei. Os Kohanim, no momento que eles vão servir a Deus, é proibido eles beberem qualquer bebida alcoólica, qualquer coisa que pode causar para a pessoa um estado de embriaguez. Então, isso foi uma nova lei que foi ensinada através de Arão, o Cohen Gadol. Aqui a grande pergunta, a gente sabe que na Torá
tudo é ensinado através de Moshe Rabbeinu, mas aqui foi uma exceção, aqui não foi Moshe que ensinou, aqui foi o Aaron. Por quê? Porque Deus, ele quer trazer para a gente um ensinamento incrível. Uma pessoa que ele está num nível de poder falar com Deus, num nível de profecia. A profecia, ela só funciona se a pessoa está imersa em alegria. Não existe profecia sem alegria. Quando a pessoa está triste, quando a pessoa está para baixo, ela perde a conexão espiritual. Olha que coisa incrível. A alegria é uma das coisas que mais podem conectar a gente com Hashem. Estamos falando de uma alegria verdadeira, não alegria de zombar das coisas, de dar risada de coisa séria. Alegria simcha miti, uma simcha associada com mitzvot, uma simcha associada com coisas positivas. Mas essa alegria pode conectar a pessoa com Deus. Yaakov Avinu, os 22 anos que ele estava enlutado pela perda do Yosef, ele achou que o Yosef morreu, esses 22 anos, Deus não apareceu para o Yaakov, porque como ele está imerso em tristeza, ele não tem agora profecia. Mas espera aí, logo depois desse silêncio do Aaron, Deus, ele apareceu para o Aaron e ensinou para ele essa lei que os Kohanim não podem beber. O que isso ensina para a gente? Que o Aaron, apesar da perda, ele não está imerso em sofrimento, não está imerso em tristeza, senão Deus não teria aparecido para ele. Isso mostra que aquele silêncio do Aaron não é um silêncio de revolta, não é um silêncio de estado de choque, é um silêncio de aceitação da vontade de Hashem. Lo aleino, a gente deve ser uma dor insuportável, a pessoa perder um filho aqui, 2 filhos, e 2 filhos tzadikim, e de uma maneira assim tão trágica, diante do próprio pai, e mesmo assim, Aaron, ele não tem absolutamente nenhum questionamento. O Aaron, ele não questiona, vai dom Aaron, ele aceita a vontade de Hashem com alegria. Então, assim a Gemara ensina para a gente, o Talmud, no Tratado de Brachot, fala para a gente que Shem shemevarchim alatov, kar mevarchim alará, da mesma maneira. O que quer dizer da mesma maneira? Com a mesma alegria, com o mesmo coração completo, que a gente faz uma brachá para uma coisa boa, assim também a gente tem que fazer quando é uma coisa difícil. Por quê? Porque a fonte é a mesma, é uma fonte de bondade infinita, e assim a gente tem que aceitar a vontade de Hashem, aprender de Aaron nesse momento de tragédia, nesse momento de dificuldade, saber olhar as coisas de forma positiva. Aqui também, olha que incrível, a gente está passando por uma situação muito difícil agora do coronavírus. Tem 2 tipos de atitude, tem gente que o tempo inteiro está reclamando e só vem do lado negativo, e quantas mortes e sequelas e dificuldades, e Baruch Hashem, tem muita gente vendo do lado positivo. O que eu posso mudar? O que eu posso ajudar os outros? Olha quantas oportunidades. Vamos olhar a vida de uma maneira positiva. Inclusive os médicos, tem aqui, até aqueles doutores da alegria que ensinam para a gente. Uma pessoa que está feliz, o corpo dela funciona melhor, as defesas do corpo dela. Uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que está triste, a pessoa está para baixo, até o corpo dela funciona pior. Então a gente tem que saber lidar com as dificuldades. Deus, ele está no comando, a gente não tem que estar preocupado. Óbvio, está tendo perdas, ninguém está diminuindo o tamanho do problema, mas a gente tem que aprender com Aaron. Olha a tragédia que o Aaron passou, uma das maiores tragédias. Um pai perder, um filho perder um pai, isso é a ordem natural das coisas, mas um pai perder um filho, isso não é natural. E mesmo assim, o Aaron, ele silenciou, um silêncio de aceitação, um silêncio que ele entende que tudo que Deus faz é uma grande bondade. Outra pergunta, vamos aqui, estão me perguntando por que Hashem achou tão grave as oferendas dos filhos de Aaron. Vamos, Bezrat Hashem, tentar chegar nesse ponto. A verdade que o Talmud, ele traz vários motivos diferentes que levaram à morte dos filhos de Aaron. Por exemplo, o Talmud fala que
Um dos motivos, obviamente, como está explícito na Torá, foi que eles ofereceram o incenso que Deus não pediu. O que isso tem de tão grave, trazer um incenso que Deus não pediu? Aqui eles poderiam ter causado, isso não foi uma idolatria, mas olha que interessante, como a gente fala idolatria em hebraico, avodá zará. O que quer dizer avodá zará literalmente? Um serviço estranho. O que quer dizer um serviço estranho? Avodá, o serviço é para Hashem. E se o serviço é para Hashem, você faz o que ele te pediu, não o que você acha. Então, os filhos do Aron, eles estavam abrindo um precedente que agora você pode fazer o que você quiser, você pode viver tua vida da forma que você quiser, depois é só levar um korban para Hashem que está tudo em paz, está tudo em casa, não tem problema nenhum. Ontem a gente viu no Orchot Tzadikim, no Shara Tshuvah, que está falando sobre o capítulo da Tshuvah, do arrependimento, que tem uma categoria de erro que isso dificulta a Tshuvah da pessoa, é a pessoa que pensa, eu vou fazer uma verá, mas não tem problema nenhum, tem Yom Kippur a gente se limpa, uma desculpa aí para Hashem, está tudo acertado. Essa pessoa não tem Tshuvah, essa pessoa, Deus não recebe o arrependimento dela quando ela faz intencionalmente um erro, pensando, eu vou fazer o erro, e depois é só oferecer um korban para Hashem, que está tudo em casa. Não está. Deus não perdoa esse tipo de pensamento. Então aqui, os filhos do Aron, eles estão abrindo um precedente perigosíssimo, que agora qualquer um pode fazer o que quiser, e depois você acerta as contas. Deus não aceita suborno, não tem suborno com Hashem, não tem jeitinho. Aqui no Brasil é muito fácil, é só pagar um pouquinho, é só dar alguma coisa para o juiz e você consegue qualquer coisa. Com o juiz verdadeiro, Dayana Emet, não tem conversa, não tem suborno, não tem enganação. Com o juiz verdadeiro, a gente tem que fazer o que ele pediu e não o que a gente acha. Então, Maggid Miduvno, ele traz um paralelo, ele conta de um rei que ele quer construir a cidade perfeita. Ele quer fazer uma cidade modelo para que seja um exemplo para o mundo inteiro. Então, ele constrói uma nova cidade com as melhores tecnologias, com tudo de bom, e agora ele quer pegar o melhor profissional de cada área. Ele pega o melhor arquiteto, o melhor engenheiro, o melhor advogado, o melhor juiz. Ele vai pegar de cada área, ele vai pegar o melhor. Então, começa uma grande festa de inauguração da cidade e, de repente, os habitantes percebem que o rei esqueceu. Rei, você esqueceu, não tem médico, você não trouxe nenhum médico. E o rei falou, uau, esquecemos, pegamos de todas as áreas e dá justamente medicina, esquecemos. Ele vai lá, ele procura quem é o melhor médico, ele leva o médico lá para a cidade. Uau, começa uma grande festa, chegou o melhor médico aqui. E uma das pessoas no meio da festa, eles estão tão exaltados, eles estão realmente festejando tanto, uma pessoa passa mal, então imediatamente aquele médico, ele é chamado, ele trata por várias semanas aquele doente, mas infelizmente o doente acaba falecendo. Os habitantes da cidade ficam, falou, mas rei, você falou que ia trazer o melhor, o primeiro paciente dele já morreu, esse é o melhor. Então o rei realmente falou, uau, realmente está esquisito aqui. Ele chama o médico para uma conversa, ele falou, Nu, eu te coloquei aqui o melhor médico da cidade e o teu primeiro paciente morre. Olha o que o médico fala para o rei, rei, graças a Deus que morreu o primeiro paciente. Isso foi ótimo ter acontecido. Por quê? Porque eu senti desde que eu cheguei na cidade que as pessoas estavam olhando para mim como eu sou uma pessoa milagrosa, eu posso curar qualquer coisa, eu sou um médico, eu não sou Deus, eu não posso curar qualquer tipo de coisa. As pessoas iam se descuidar, as pessoas iam começar a arriscar a vida deles, pensando que qualquer coisa tem um médico lá que cura. Então é bom ter morrido já o primeiro paciente, porque agora ninguém mais vai se descuidar, todo mundo já entendeu que eu não faço milagre nenhum, eu sou um médico, eu não sou um mágico milagroso. Isso é o que Deus quis ensinar, esse é o Kiddush Hashem que Deus quis fazer através da morte do Nadav e do Aviú, os filhos mais velhos do Aron. O que ele quis mostrar? Que o Mishkan, ele não é uma coisa mágica,
existe o conceito da capará, do conserto, existe o conceito do perdão, mas a gente não pode fazer o que a gente quiser aqui no mundo, achando que depois é só fazer um acerto de contas e está tudo certo. A gente tem que se cuidar, tanto fisicamente quanto espiritualmente. A gente deve viver com temor a Deus, com preocupação, deve viver com a cabeça no lugar, não se arriscar nem fisicamente, nem espiritualmente. Esse é o Kiddush Hashem, que a morte dos filhos do Aron ensinaram para todo o povo judeu. Não pode fazer o que você quiser e simplesmente depois trazer um corban e resolver. Olha só, esses quiseram trazer um corban que Hashem não pediu. Avodá Zará é um serviço estranho. O que é estranho? Deus não te pediu para fazer isso. Isso não é Avodat Hashem, é Avodá Zará. Isso é um serviço estranho, por isso, para Deus foi tão grave, porque isso podia abrir realmente um precedente muito grave e muito negativo para todo o povo judeu. Outra explicação que traz o Talmud é que os filhos de Aron, eles serviram embriagados, eles beberam antes de fazer o serviço para Deus e por isso que eles morreram, e justamente por isso Deus comandou Aron, logo depois da morte dos filhos dele, que os Kohanim não devem servir embriagados, porque esse foi um dos motivos da morte deles. Isso demonstra que a gente deve servir a Hashem com alegria, mas uma alegria natural. Eu escutei uma vez uma explicação tão bonita. A gente tem, por exemplo, em Purim, a mitzvah de beber. Isso é uma mitzvah instituída pelos nossos sábios, de beber vinho durante o dia. Óbvio que cada um tem que saber seu nível, seus limites. Não vamos entrar aqui agora em aula sobre o quanto cada um beber ou não dar shows públicos por aí, mas tem uma outra data judaica que muitas pessoas acham que tem mitzvah de beber, que é Simchat Torah. Então, muita gente acha que é uma grande mitzvah a gente beber em Simchat Torah para dançar com a Torá, para sentir alegria. Olha que paralelo que eu escutei, que uma pessoa uma vez me trouxe essa ideia e eu achei maravilhosa. Imagina, está tendo uma rupá, está tendo um casamento, o noivo e a noiva, então a noiva está lá embaixo da rupá, de repente o noivo está um pouco atrasado, ele chega correndo e a noiva sente um cheiro estranho. Fala assim, peraí, você bebeu? Falou, eu estava lá em casa, eu bebi um pouquinho de uísque. Falou, mas por que você bebeu? Falou, não, nosso casamento, eu queria estar feliz. A noiva vira para ele e fala, mas peraí, você precisa de bebida para estar feliz? Não é suficiente você casar comigo? Você precisa beber para estar alegre? Então, olha que incrível. Simchat Torah, a alegria da Torá, a alegria de ter recebido as mitzvot. Eu preciso de bebida para estar alegre. Não é suficiente eu ter recebido a Torá de Hashem, as mitzvot, tudo que eleva a gente espiritualmente. Então, aqui a gente vê o quanto Deus ele não quer uma alegria que não é uma alegria verdadeira. A gente não pode ter uma alegria artificial quando a gente vai servir a Hashem, tem que ser uma alegria verdadeira. Terceiro motivo apontado pelo Talmud, está escrito que eles não se aconselharam com o rabino deles. Quem era o rabino de Nadav e Abiú? Moshe Rabbeinu. Se eles queriam trazer um novo incenso, eles deveriam ter se aconselhado com o seu Rav. Diante do Rav deles, eles fizeram uma halachá que não foi ensinada para eles. Então, daqui a gente aprende a importância da gente se aconselhar, da gente ter um Rav, como a gente já ensinou no Pirkei Avot, a Selecharav. Faça para você um Rav, saiba se aconselhar. A gente tem que ter a grandeza de as coisas, as decisões de vida, a gente saber se aconselhar com pessoas que têm Torá, que podem ajudar a gente a tomar as decisões corretas de vida. Então, Bezrat Hashem, olha, 3 erros que eles cometeram e que a gente pode aprender para a nossa vida a evitar esses 3 tipos de erro. A verdade é que tem uma quarta explicação, essa é uma explicação um pouquinho mais complexa. Na verdade, Nadav e Aviú, eles já tinham sido decretados com pena de morte
antes do Matan Torá, antes da entrega da Torá. O que está escrito na Torá? Está escrito que o Moshe, o Aron, o Nadav e o Aviú, os dois filhos mais velhos do Aron, e os 70 anciãos do povo judeu, eles foram convocados poucos dias antes da Torá para subir no Har Sinai, e eles tiveram uma grande visão de Deus, uma visão profética de Deus sentado no seu trono com as suas pernas, seus pés, que vê a rola. É óbvio que Deus não tem pés, mas uma visão como se os pés de Deus estivessem apoiados em tijolos de safira, num dia de muita pureza, de muita claridade. Assim foi a visão que a Torá fala que eles tiveram. O Rashi explica que eles tiveram uma atitude errada. O Nadav, o Aviú e os 70 anciãos, está escrito que eles se sentaram para comer. Então, que isso foi um desrespeito àquela visão profética que eles tiveram. E naquele momento, Nadav, Aviú e os 70 anciãos, eles receberam pena de morte. A grande pergunta é, então, por que eles não morreram lá? Por que eles não morreram naquele momento, já que eles já fizeram alguma coisa que eles mereciam morrer? Por que eles não morreram lá? Olha que incrível. Deus não queria misturar a entrega, a alegria da entrega da Torá com a tristeza da morte dos filhos de Aron e dos 70 anciãos. Então, quando que Deus fez isso? Agora que o Nadav e Aviú fizeram outro erro, então agora sim Deus ele fez a punição, mas que já tinha sido decretada lá atrás, antes da entrega da Torá no Har Sinai, e os 70 anciãos morreram num outro episódio que o povo estava reclamando. Então Deus ele fez a justiça naquele momento com os 70 anciãos. Mas aqui tem uma pergunta óbvia. Deus não matou Nadav e Aviú na entrega da Torá para não misturar a alegria da entrega da Torá com a tristeza da morte de dois tzadikim. Mas espera aí, eles morreram na inauguração do Mishkan. Aqui também se misturou a alegria do Mishkan com a tristeza da morte dos tzadikim. Então, entre aspas, o que Deus ganhou com isso? Por que ele trocou a alegria da Torá, que ele não quis misturar com a morte dos tzadikim, com a alegria do Mishkan, que ele sim misturou com a morte dos tzadikim? Olha que resposta incrível que eu escutei. A entrega da Torá, limud da Torá, a gente tem que estudar a Torá com alegria. Não existe estudo da Torá com tristeza, não existe estudo da Torá se a gente está para baixo. Estudo da Torá, limud da Torá, tem que ser com alegria, tem que ser com energia. A gente não pode estudar a Torá que nem um livro de história e geografia. Tem que ser uma coisa viva, uma coisa com fogo. A Torá ela se compara com o fogo, assim tem que ser o estudo da Torá. Tinha o Rosh Yeshiva que falava, para quem entende Yiddish, que a pessoa não pode estudar a Torá schlufendig, não pode estar dormindo estudando Torá, ele está lá, mas como se estivesse numa biblioteca. A Torá tem que ser viva. Quem vai algum dia na vida numa yeshiva grande, como a yeshiva de Mir, como a yeshiva de Hebron, uau, a gente entra em Mir, um Beit Midrash de 600 alunos, 700 alunos, é ensurdecedora a gritaria, um gritando com o outro, botando a mão na cara do outro. Não é assim, você está errado, uma milhamá. Assim tem que ser o limud da Torá. Se a gente quer que a Torá se mantenha, Torá tem que ser com alegria. Já o Mishkan representa a nossa vodá, o nosso serviço para Hashem. E aqui estão me lembrando, por isso que a gente não pode estudar a Torá em Tisha B'Av, porque aqui sim é um dia que Deus quer que a gente esteja triste e que a Torá ela não pode alegrar o nosso coração nesse dia tão triste que é o dia de Tisha B'Av. Mas todo o serviço do Mishkan, isso representa o nosso serviço do dia a dia. Aqui Deus está trazendo outra mensagem. No nosso dia a dia, a gente precisa servir a Hashem se a gente está imerso em alegria, ou se Deus nos livre, a gente está num dia difícil, a gente está num dia de dificuldades, de tristeza, a gente ainda precisa servir a Hashem. Não é por causa de nenhuma dificuldade que a gente pode parar de servir a Hashem.
Servir a Hashem é na alegria e na tristeza. Deus me livre comparar com aquela famosa frase de casamento, mas que falam na alegria e na tristeza, na saúde, na doença. A gente serve a Hashem 24 horas por dia, em todas as situações. Não é só, hoje eu acordei bem, hoje eu vou rezar. Não, hoje eu acordei mal, eu não rezo. Não tem isso. Servir a Hashem é todos os dias, todos os momentos, em todas as situações. Por isso que aqui Deus, ele, entre aspas, não se importou, que se misturou a alegria da inauguração do Mishkan com essa tristeza, mesmo quando a gente está em alguma dificuldade, ainda assim a gente deve servir a Hashem com a mesma constância, com a mesma força. Só para terminar, a gente acabou aqui se empolgando no Mishkan, tem mais um ponto muito importante, por mais que ainda dava para falar bastante aqui do falecimento do Nadav e Avihu e de toda essa inauguração, mas só para a gente pegar todos os assuntos da nossa Parashá. Finalzinho da Parashá fala sobre Kashrut, então todos os animais que podem ser consumidos, os animais que não podem ser consumidos. Alguns animais têm sinais para identificar quais são os animais que a gente pode comer. Isso, obviamente, é um rock, é uma mitzvah que não tem entendimento lógico. Por que animais com esses sinais pode, com esses não pode? Rock, Deus ensinou, assim Deus falou, esses pode, esses não pode, esses fazem bem para a tua saúde espiritual, esses fazem mal. A gente tem que saber que a kashrut, ninguém tem dúvida nenhuma que se a pessoa toma veneno, ela vai morrer. Kashrut é lo aleino, é um veneno espiritual, comer alguma coisa que não é kasher. Só que qual que é a diferença? A gente enxerga os efeitos, imagina Deus nos livre na nossa frente, alguém tomar um veneno e a gente vê um sofrimento, essa pessoa agonizando com aquele veneno, e infelizmente, espiritualmente, a gente não enxerga, mas a comida não kasher, ela é um veneno para nossa neshama. Então Deus, ele está ensinando para a gente o que pode comer. Por quê? Porque junto com aquela comida, eu estou vendo um pedaço de bife, tem um bife kasher e um bife não kasher. Por fora eles parecem iguais, mas quando você come uma comida, você está absorvendo, o corpo absorve as partículas físicas daquela comida, mas a neshama, ela absorve as partículas espirituais. Então, quando a carne é kasher, isso alimenta o corpo e isso alimenta a alma. Mas Deus nos livre, a comida não kasher, ela faz mal tanto para o corpo quanto para a alma. Então, hoje em dia tem muitos estudos que tudo que a Torá ela proíbe em termos de kashrut é porque faz mal também para o corpo. Eu tenho uma aluna da área de nutrição que ela falou que uma das aulas do curso de nutrição é não misturar carne com leite, não se mistura. Curso de nutrição não é judaísmo. A gente sabe todas as doenças dos frutos do mar, a gente sabe doenças causadas pelas ostras, a gente sabe as doenças causadas pela carne do porco, cisticercose. Eu tinha um amigo de infância que uma vez eu estava jogando futebol com ele e ele começou a ter um ataque epilético. E eu fiquei desesperado, ninguém sabia exatamente o que fazer. E Baruch Hashem, depois ele se recuperou. O que ele contou para a gente? Que ele começou a ter esses ataques epiléticos, ele estava tomando um remédio, naquele dia ele tinha esquecido de tomar o remédio e nenhum médico descobria o que ele tinha. Ele começou a fazer vários tipos de exames, bateria de exames completo e não saía nada. Ele não conseguia descobrir a doença que ele tinha. Uma hora o médico virou e falou: olha, eu já tentei tudo, eu já te dei todos os exames, o único exame que eu não te dei é exame de cisticerco no cérebro. Por que eu não te dei esse exame? Eu estou vendo pelo teu sobrenome que você é judeu. E essa doença, ela veio, esse cisticerco, ele vem da carne de porco. Como eu sei que os judeus não comem carne de porco, eu não te dei esse exame, mas é o único que a gente não fez. E aí o menino ficou todo sem graça e falou: doutor, pode me dar esse exame também, porque infelizmente eu como carne de porco. E era exatamente o problema dele. Ele tinha comido uma carne de porco mal passada e ele ficou com cisticerco alojado no cérebro dele.
A Torá, ela quer cuidar da nossa alma e, ao mesmo tempo, a kashrut tem que estar claro, não é para o corpo. Mesmo que estão descobrindo cada vez mais que a kashrut também faz bem para o corpo, não é para o corpo. A kashrut é para neshama. A comida não kasher envenena a nossa alma. Então a gente deve tomar cuidado com tudo que a gente vai comer. A Torá fala, os animais que vocês vão comer é os que têm casco fendido e os que são ruminantes. Qualquer animal que não tem esses dois sinais, não adianta ter um sinal só. O porco, ele tem o casco fendido, ele representa a hipocrisia. Por fora, ó, eu tenho o casco fendido, mas por dentro ele é podre, ele não tem, ele não é ruminante. Então ele representa a hipocrisia de mostrar por fora, mas por dentro você não ser uma pessoa kasher. Então a gente não pode comer se não tiverem os dois sinais. Os peixes também têm que ter duas coisas. Eles têm que ter escama, que é aquela proteção do peixe, e tem que ter as barbatanas. Barbatana são as partes que ajudam ele na sua movimentação. Depois disso, tem a lista de todos os pássaros que eles são proibidos. Então, aqui nos pássaros não tem sinal de qual pássaro pode, qual pássaro não pode. A gente tem uma lista de pássaros que são permitidos. Então, aqui o que acontece? Os nomes que estão na Torá são nomes em hebraico, mas um hebraico de 3.300 anos atrás. Tem alguns Humashim que costumam traduzir o nome desses pássaros. Então, tem águia, abutre, cegonha, mas tudo isso são os nomes que a Torá trouxe. A gente não sabe se o hebraico moderno são exatamente os mesmos pássaros que estão escritos na Torá. Então, na prática, o que a gente pode comer em relação a pássaros? Tudo que a gente tem transmissão oral, que esses pássaros são kasher. Então, na prática, a gente come galinha, pato, peru, ganso, e não tem muito mais do que isso, que são os pássaros que a gente tem transmissão oral, que são os pássaros kasher. Aqui entra aquele grande problema da codorna, do ovo de codorna. O bacalhau, eu acho que algumas espécies, bacalhau tem que tomar cuidado, estão me perguntando de peixe, depois eu vou dar uma verificada melhor, mas eu acho que bacalhau é um nome meio genérico de alguns tipos de peixe. Então, bacalhau, eu acho que precisa tomar cuidado qual que pode e qual que não pode comer. Mas eu vou checar e eu tento responder aqui para a senhora. E, só para terminar, a Torá fala da proibição da gente comer qualquer coisa que rasteja, né? Todos os tipos de répteis e todos os tipos de insetos. Então, quando fala da proibição de inseto, o que a gente pensa? Deve estar falando lá com os chineses, né? Que gostam de comer aqueles espetinhos de gafanhoto, espetinho de aranha, agora está na moda até os espetinhos de morcego, Deus nos livre, né? Falam que a nova brachá do morcego, para quem entende hebraico, é Shakol Nie Biglaló. Tudo é por causa dele. Tudo que está acontecendo é por causa do nosso querido morcego. Óbvio que não, é proibido um Yehudi pensar que tudo que está acontecendo é por causa do morcego. Tudo que está acontecendo é um decreto de Hashem pelos nossos atos. Não tem nada a ver com a China e nem com o morcego, não importa fisicamente como a doença começou. Se tem uma doença, é porque Deus, ele decidiu que essa doença viesse aqui para o mundo, e o conserto, como a gente começou a aula, está dentro da gente mesmo, não apontar a culpa é desse, a culpa é daquele, da vacina e do remédio, do soro e de não sei o quê. Isso é para quem não entende que esse mundo tem um dono e tem alguém que está conduzindo as coisas. Para quem entende, a gente não pode cair nesse erro de querer ficar procurando os culpados quando a gente sabe que tudo tem um fundo espiritual por trás. Então, aqui, os insetos, a gente não está, Deus não está falando só com quem tem esses costumes de comer coisas asquerosas. Insetos têm um grande problema nas frutas e nos vegetais. Por quê? Porque tem muitos vegetais que costumam ser infestados. A gente precisa verificar, isso é uma lei da Torá. Só para entender o problema,
Muita gente fala assim, olha, eu sou kasher em casa, mas na rua, eu como uma salada fora de casa. Só para ter ideia do tamanho do problema, quando alguém come uma carne de porco, ele está fazendo uma transgressão da Torá. Se alguém come um inseto, está fazendo 5 transgressões da Torá. Significa que é gravíssimo, não é uma coisa que a gente pode ser leniente e não, fora de casa não me preocupo. Sim, se preocupe, porque é grave. 5 proibições da Torá, da gente comer um inseto, e muitos vegetais, muitas frutas são infestadas. Por exemplo, alface. Alface, o pessoal brinca, né, que comer fora de casa é comer salada Walt Disney. Por que salada Walt Disney? Porque vem cheia dos bichinhos e vem com muito bicho. Se não tem uma lavagem correta, uma verificação correta, lo aleno, a gente pode acabar comendo muitos insetos, entrando aqui em graves proibições da Torá. E, acima de tudo, a gente tem que saber, o Sefer Vaikra é um livro sobre Kedushá, é um livro sobre pureza espiritual. O que tem a ver Kashrut? Tudo a ver. Kashrut não é físico, Kashrut é espiritual. Comer comida não kasher. Se a gente come alguma coisa não kasher, isso metamte metalev, isso impurifica, isso bloqueia o nosso coração e a gente não consegue absorver coisas espirituais. Eu lembro até hoje, só para terminar com essa história, quando um grupo de meninos super afastados da Torá, eles chegaram em Israel para passar um programa de 30 dias. No finalzinho do programa, eles foram fazer uma visita para o grande sábio Yaakov Hillel Shlita. O Yaakov Hillel é um dos grandes cabalistas que tem em Eretz Israel. Quando a gente fala cabalista, eu tenho um pouco de medo. Tem muita gente, infelizmente, que se auto-intitula cabalista. E o Rav Yaakov Hillel é um Rav que ele tem askamá, ele tem cartas de aprovação de todos os rabinos grandes de Eretz Israel, os livros dele, todo o centro de estudos que ele tem. Ele é realmente uma pessoa que tem apoio de todo mundo. E o rabino que levou esse grupo de jovens, ele falou, olha, eu marquei essa conversa que os meninos vão ter com o Rav Yaakov Hillel só no final da viagem. Por quê? Porque deixa eles passarem 30 dias comendo comida kasher para não assustar o Rav Yaakov Hillel. Porque ele consegue enxergar mais do que a gente consegue enxergar. Ele não enxerga só o físico das pessoas, ele consegue enxergar o espiritual das pessoas. Se ele visse esses jovens que comem comida não kasher, ele teria se assustado. Deixa eles passarem por 30 dias de purificação espiritual e só depois eu levei eles para falar com o grande Rav Yaakov Hillel. Vamos tomar cuidado, Bezrat Hashem, com a nossa kashrut. A kashrut é espiritualidade, é kedushá, é a nosso Bezrat Hashem, o nosso trampolim para a gente se conectar cada vez mais com Hashem e que a gente tenha só alegrias, a gente saiba lidar como o Aron com as dificuldades, com os momentos difíceis da vida, que todo mundo passa por dificuldades e por momentos difíceis, e a gente consiga transformar isso em oportunidades de crescimento espiritual. Shabbat Shalom.